Então é M 4A. Duas espiras de fio com um eixo comum e paralelos de raio A e B são separadas por uma distância D. Encontre a indução mútua M entre as duas espiras no caso em que A é muito menor que B e D é igual a 2B. Beleza. Tenho aqui, como ele disse aí, uma espira aqui, ó. O eixo Z aqui, ó. Aí eu tenho uma espirazinha aqui de raio pequeno, A, né? Eu tenho aqui uma espira maior de raio B, muito maior que A. B, muito maior que A. A é bem pequenininha em relação a B. Aí ele quer saber a indutância mútua disso aqui. Isso aqui é igual aqui, né? O que é essa indutância mútua? Imagina que eu tenho uma espira aqui, ó, formato qualquer, e eu tenho outro. Esse aqui eu vou chamar de 1 e de 2. Aí, por exemplo, digamos que eu passe uma corrente nessa espira aqui, ó. Vou chamar de 2. A gente sabe que corrente, carga em movimento, gera campo, né? Essa espira 2 aqui, por causa dela estar passando a corrente, eu vou ter um campo magnético por causa dela. Então, se eu pegar, por exemplo, delimitar uma superfície aqui, ó, a partir desse bol da espira 1, a gente vai ter um fluxo, né, e um campo magnético na superfície dessa espira 1, né? Que é devido a quem? Devido ao campo da espira 2. Então, e aí a gente tem uma relação, né, uma relação do fluxo do campo, né, dessa espira 1 aqui com a corrente que eu fiz, né, passar na espira 2, né, que é basicamente assim. Vou chamar de fluxo na espira 1, né, devido à espira 2. É igual a M 2. Isso aqui é uma constante vezes I. Então é uma dependência de linearidade, né? Uma dependência de linearidade, é proporcional à corrente. O fluxo do campo, né, na espira 1 é proporcional à corrente da segunda espira. E aí eu tenho a constante proporcionalidade desse cara aqui, certo? Beleza? Aí pronto. Caso eu faça agora assim, em vez de passar a corrente na espira 2, né, eu passo na espira 1, a corrente. Outra coisa, essa constante ela não depende dessa corrente, né? Como eu disse, é uma constante de proporcionalidade, né? Aqui eu tenho 1. Então eu passo aqui uma corrente em 1 nessa aqui. Como eu disse, ela vai gerar campo B1, né? E aí, nessa superfície aqui da espira 2, eu tenho um fluxo, um outro fluxo. Vou chamar 2 e o I da espira 1. Eu tenho também uma relação de proporcionalidade, evidentemente. M1, M2, 1, 2, 1, vezes I. Beleza? Aí é o seguinte, que é de interessante isso aqui, é que esse cara é igual a esse. Ambos são iguais. Ou seja, independente de qual espira eu passo a corrente, né, essa constante vai ser a mesma, né? Se eu passo nessa daqui, olho o fluxo nessa daqui, a constante vai ser essa, né, que é a mesma coisa dessa. Ou seja, se eu passar um fluxo, uma corrente aqui, olho o fluxo aqui. Essa constante eu chamo simplesmente de M, né, que é a indutância mútua, beleza? Mútua. É igual a indutância mútua.
Pronto, então é isso que ele quer que a gente calcule. Outra coisa interessante é que essa indutância mútua é uma coisa que só depende da geometria das espiras, né? Então, para essa geometria dada, a gente quer determinar a indutância mútua, né? Então a gente pode fazer isso de duas formas, como eu disse. Já que ela independe de qual espira eu posso passar uma corrente nessa, né, e calcular o fluxo aqui, né, e aí daí eu tiro o M, né. Ou então eu posso pegar, simplesmente passar uma corrente aqui, né, e olhar o fluxo nesse cara. Passar uma corrente nessa, né, e calcular o fluxo nessa é mais complicado, né, porque aí, sei lá, a gente poderia, por exemplo, dizer que isso aqui é como o A é muito menor que o B, isso aqui a gente poderia dizer que é aproximadamente, sei lá, um dipolo magnético, aí a gente pega o campo de um dipolo magnético, calcula o fluxo aqui. Só que isso aí é bem mais complicado. Então, o jeito, né, é bem melhor passar uma corrente nessa, como a própria questão, né, deixou lá claro. Tem um izinho aqui nessa espira de baixo. Pois bem, então vamos calcular esse fluxo na espira A, né, devido à espira B, né? Como é que a gente vai calcular esse fluxo? Lembrando que o fluxo, ele é o que? É igual a B escala dA, certo? Aqui na superfície da espira. Então, como ele disse, esse A aqui, ó, ele é bem menor que esse raio aqui dessa espira pequena é bem menor que a da espira B, tá? É bem menor mesmo. Ou seja, é simplesmente que ele é o B, né, o campo. Aqui eu tenho o A, né? Eu vou definir como uma aproximação, que é o campo aqui nesse ponto, devido àquela espira grande, né? Vou chamar B de D, né? Já resolvendo o produto escalar, né? Vai ser que tem que ser B vezes a área, né? Vezes a área, que é o fluxo, né? Então vai ser B vezes a área, que é πa ao quadrado. Aqui vai ser aproximadamente igual ao fluxo. Beleza? E quem é esse B? Vou botar aqui mais bonitinho. π ao quadrado vezes B de D. Quem é esse B? Esse B, quer dizer, esse B é o campo, né, que eu tenho a espira B. Aqui eu tenho o ponto D, né? Estou olhando o ponto aqui. Esse aqui é o campo magnético gerado por essa espira aqui, né? Então é aquele caso lá do problema da magnetostática, né? Que eu tenho uma espira, um anel, né? Onde passa uma corrente, né? Uma corrente I, né? E aí eu quero saber o campo aqui, né? Para não ficar muito longo o vídeo, eu já calculo logo esse campo aqui no meu rascunho. Cadê? É μ0 I sobre 2 B ao quadrado. μ0 B de D μ0 I sobre 2 B ao quadrado sobre B ao quadrado 3 sobre 2. Em que direção aponta? Na Z, né? Vou botar só assim. Então esse é a componente, ou melhor, o campo, né? No ponto D, né? Ao longo do eixo. Então assim o fluxo ele fica quem? Ele fica μ0 I sobre 2 π A ao quadrado B ao quadrado sobre B ao quadrado. Feito. Aí, só que aqui não está terminado ainda, né? A gente tem que substituir D e o AB, 2B, né, que ele deu na questão. Então, vou botar aqui 0 I sobre 2 π ao quadrado
B ao quadrado. B ao quadrado mais... Aqui vai ficar B ao quadrado mais 2B, que é o... Então isso aqui vai ficar igual a 5B ao quadrado. Vai ficar 5B ao quadrado, 3 sobre 2, e aí na hora que eu usar a regrinha lá, vai ficar 5 elevado a 3 sobre 2, B elevado ao cubo, né? Aí eu vou organizar os termos aqui só de forma conveniente. Então vai ficar igual a μ0 vezes π sobre vezes a quadrado b ao quadrado sobre 2, 5 elevado a 3 sobre 2 b ao cubo. Tudo isso aqui que multiplica quem? I. Agora sim. Então essa constante aqui, ó, é quem? É o que eu disse, é a indutância mútua. A indutância mútua que é μ0 e a ao quadrado b ao quadrado sobre 2, 5 elevado a 3 sobre 2 vezes b ao cubo. Alternativa, resposta, tem alternativa A, como diz aqui, né? Valeu!